A formação do povo dos Estados Unidos será assunto da série de vídeos que estamos preparando para 2023 no podcast Doenças Tropicais, e não tem outro jeito de contá-la. A história dos Estados Unidos é uma história de guerras, uma história de crimes de guerra, inclusive. A gente fala isso de uma forma objetiva, evitando julgar o passado com as sensibilidades do presente. O objetivo aqui é entender o que aconteceu, lendo a historiografia e testemunhos de época também, e não criar um tribunal virtual em que eu e você possamos julgar o que um punhado de gente já morta fez lá atrás. Quer ver como não é polêmico ligar a experiência americana a um amontoado de guerras? Todo mundo que trabalha para o governo americano vai concordar com o seguinte fato: desde o ano da independência daquele país, eles só não estiveram enfiados em algum conflito por 15 anos. Isso são dados oficiais. Foram 15 anos de trégua durante quase 250 anos de invasões, de ofensivas, geralmente iniciadas pelo próprio tio Sam. Sabe a Guerra do Vietnã? Hoje é um consenso que ela foi um erro, foi uma péssima ideia tê-la começado e uma ideia ainda pior tê-la feito durar tanto tempo. A invasão do Afeganistão, até os militares americanos que lutaram nela admitem que foi um erro grotesco. E a Guerra da Coreia e a invasão das Filipinas, quase todas. Mas aqui reside a principal diferença entre esse Estado e os outros, como o Brasil, que é a ideia do excepcionalismo estadunidense. Uma crença mística de que aos Estados Unidos da América estaria reservada uma missão de guiar o restante das nações na marcha do progresso, ou democracia liberal, que seja. O país seria uma versão moderna do Império Romano e, como todo tutor de nações, estaria mais suscetível a perigos por ter que assumir grandes responsabilidades, de forma que acabaria tendo que cometer mais erros, mais graves do que um microestado tipo Uruguai tem que cometer com a sua tímida política internacional. Quando você está cavalgando um cavalo alto, a queda sempre vai ser mais violenta. É assim que militares e governantes dos Estados Unidos da América vira e mexe justificam a política internacional daquele país após a sua independência, depois de George Washington e a formação efetiva dos Estados Unidos como conhecemos. E voltando no tempo, eles também, à sua maneira, vão admitir que o seu país foi fundado em cima de um cemitério indígena, à base do sangue e suor de africanos escravizados e imigrantes abusados. Todo americano hoje paga pela violência residual que deriva da sua era colonial, que ameaça a vida dos seus filhos que estão indo para a escola, por exemplo. São séculos ininterruptos de segregação que geraram uma sociedade dividida, é óbvio, com problemas sérios de segurança, ódios internos, pobreza urbana. Você sabe disso se vive no Brasil, que é outro país construído em cima de violência. E os americanos, assim como os brasileiros, pagam pelos erros de sua história nacional nas suas vidas práticas, nos seus dia a dias. E é por isso que essas questões de origens vivem sendo discutidas por lá. Elas vivem emergindo do passado de uma forma traumática, fantasmagórica, como problemas que não foram resolvidos. O resultado é que, se os Estados Unidos da América são o ápice do desenvolvimento econômico mundial, é também o país com a maior população carcerária do mundo, número 1 em tiroteios em escolas, é número 1 em overdoses e vício em opiáceos, é o 5º em abuso sexual contra menores. Foi um dos últimos países da história a permitir que mulheres votassem integralmente no planeta Terra. Eles são os maiores exportadores de cultura popular, musical e cinematográfica, mas dos que mais custaram a reconhecer metade da sua própria população como gente, com direitos plenos de cidadania. Em suma, se aquele país é escolhido por Deus para guiar o mundo é uma bomba relógio. Ninguém envolvido em administração pública quer ter os problemas dos Estados Unidos. A saúde, a educação, a segurança lá são uma zona, embora vários governos, nosso por exemplo, vivem imitando seus passos. A gente vai entender o porquê disso, contrastando a história contada por testemunhas primárias com a história oficial embelezada da terra da Disneylândia e da Coca-Cola. O título dessa série é Contra a História dos Estados Unidos, e eu justifico aqui o sentido disso. Porque todo país solta uma história oficial, um discurso sobre sua experiência, que invariavelmente será algo meio piegas, higienizado, trabalhado naquele jeito para polir a história dos heróis do passado e justificar as decisões de seus agentes de governo.
A história do povo e dos agentes de governo se mescla aqui. A responsabilidade de meia dúzia de caras engravatados acaba se diluindo em uma massa de milhões de pessoas que estão ocupadas o dia inteiro para tentar sobreviver, que não decidem política internacional, por exemplo. Então, rasgar a seda para si mesmo é o que todo mundo famoso faz ao escrever sua própria biografia. E por que não seria o caso de um país, do país mais falado do mundo, fazer o mesmo? A gente não questiona aqui a vaidade americana, embora não leve ela minimamente a sério. O que nos interessa é que para o governo americano, cada uma dessas contradições que a gente mencionou, afinal, teria valido a pena. Cada guerra criada, os 300 anos de escravidão, cada massacre doméstico teriam virado uma lição que acabou aperfeiçoando o povo americano de alguma forma na sua marcha. Pelo menos, diferente da Europa, os Estados Unidos teriam aprendido com seus erros e isso os tornaria um modelo democrático para o mundo. Então, observar o debate público estadunidense nos força a nos depararmos com uma constante negociação do quanto de sangue derramado valeu a pena para gerar o progresso do novo mundo e fazer um país relativamente novo se tornar uma potência econômica, militar e cultural em um espaço curto de tempo. Então dá para imaginar, contar essa história é um exercício extremamente delicado. Ela constitui uma narrativa nada gloriosa, embora envolva pessoas decentíssimas que merecem todo o nosso respeito e atenção. A história que vamos contar aqui não será só de agentes de governo e militares, mas da classe trabalhadora, de imigrantes, que desde sempre são os que põem a mão na massa e constroem de fato uma nação, de gente como a gente. É isso que nos liga à classe trabalhadora dos Estados Unidos e que nos liga também aos quase 2 milhões de brasileiros e brasileiras que moram como imigrantes, bem ou muito mal, no centro do capitalismo. E é por isso que contar essa história é contar também um pedaço da nossa experiência. Um último lance sobre metodologia. Tem um secretário de Estado do ZEWA que se chama Henry Kissinger, e certa vez ele escreveu que a história é a memória dos Estados nacionais. Ele, como um cara que trabalhou para o governo dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, que foi um dos grandes responsáveis pela continuação dessa guerra e que queria que a versão dele fosse contada, é claro. Aqui a gente se propõe a contar uma versão da história dos Estados Unidos que vai contra o princípio do Kissinger. Eu tenho certeza que boa parte de vocês vai concordar com o motivo para isso. Porque se tem uma coisa que temos visto em democracias modernas, é uma completa descrença das populações ante os seus representantes. Governos liberais atuais passam por uma crise de credibilidade em que 30%, às vezes 70% das suas populações discordam de tudo que seus governantes falam, e essa crise vaza para a versão da história nacional que as pessoas passaram a aceitar receber via educação, via discurso oficial e via mídia. É um momento complicado para se estar vivo, mas que pode ser produtivo para a gente interessada em historiografia, justamente porque muita gente que nunca pensou tanto sobre o significado da sua história está indo atrás de informação. E essa é a nossa tentativa de contribuir com isso. Tudo que trataremos trará fontes bibliográficas para quem quiser ir atrás do material e checar que a gente não está mentindo ou falsificando as coisas aqui. A gente vai trazer também os textos originais de quem viveu cada período da história em diferentes períodos. E por fim eu faço as palavras do meu camarada Howard Zinn as minhas. Ele diz que meu ponto de vista ao contar a história dos Estados Unidos é o de que não devemos aceitar a memória dos estados como as nossas. Nações não são comunidades e nunca foram. A história de qualquer país, quando apresentada como a história de uma família, esconde os intensos conflitos de interesse entre conquistadores e conquistados, senhores e escravos, capitalistas e trabalhadores, dominadores e dominados em termos de raça e de sexo. E nesse universo em conflito, nesse universo de vítimas e carrascos, é a função da gente pensante não se colocar ao lado dos carrascos.